Olá, caríssimos investidores! Estamos aqui para iniciar o nosso programa Café com CRI. Então é aquele programa que sai, né, pelas 8h30 da manhã para você já ir ouvindo para o trabalho. Se conseguir assistir, também já pode assistir indo para o trabalho. E a gente inicia com um fundo, né, que tem ali na gestão, no time da gestão, uma pessoa que eu conheço também já há algum tempo, tá? Mas antes de chamá-los, né, o Arthur e o Léo aqui para conversa, que são lá da EQI Asset, eu vou primeiro chamar o Thales para compor aqui a bancada. Bom dia, boa tarde, boa noite, Thales. Olá, pessoal. Não sei que horário vocês estão escutando, então bom dia também, boa tarde, boa noite para vocês aí. Isso aí. Então a gente vai começar, né? Então, assim, só para lembrar, tá? O Café com CRI, ele sai pela manhã, mas é uma gravação, tá? Então a gente não vai conseguir ter uma interação com vocês. Se você quiser deixar os comentários, vai deixando, que na sequência a gente responde, beleza? Então eu vou jogar aqui na tela para a gente já poder, vamos dizer assim, ir se preparando para vocês saberem quem é esse fundo, né? Como é que ele está, o site do Clube FI aqui, né? Para a gente poder já falar um pouco do fundo, tá? Então, ele é um fundo do segmento de recebíveis imobiliários, teve seu IPO lá em 22 de novembro de 21, tá? Ele tem aqui cerca de 5 milhões de cotas, tá? O gestor é a EQI, com um total de 2.046 cotistas, tá? E o administrador é o BTG Pactual, tá? Ele vem distribuindo aí na ordem, tá? De 1,20, 1,10, 1,30, dependendo do mês, de yield, beleza? E ele tá aqui com o PVP, né? Aquela métrica pequena que a gente assim fala, né? Métrica inicial para você analisar um fundo de CRI, de 0,94, que quer dizer o valor patrimonial da cota tá um pouquinho acima do valor da cota, beleza? Aqui estão os comunicados, os últimos comunicados. Ele soltou no dia 30 do 12, né? Desculpa, no dia 23 do 1, o relatório gerencial referente a dezembro, que já está aqui na tela, tá? Deixa eu ver se está tudo certo. Bem, ele está aqui na tela. Falando da distribuição de 0,11, né? Com um total de 13,82 de dividend yield, aqueles 2.000 cotistas que eu já tinha falado, 49 milhões de valor patrimonial. E aí ele fala um pouco do valor do cenário macroeconômico e é hoje o único fundo de CRI que fala do volume total de emissões no mercado de CRI, tá? Aí você tem aqui umas ideias de quais foram as emissões, quais foram os preços, tá? Fala um pouco dos destaques, né? E aqui como que foi distribuída a renda, a receita, os custos. E aí ele fala aqui um pouquinho dos seus resultados, tá? Então, assim, é um fundo que não tem muita liquidez, né? Ele tem aumentado a liquidez aí conforme o tempo, tá? Continuam distribuindo, não estão aí com 13,90 de entrega, tá? E aí a gente vai chamar aqui a gestão para poder falar com a gente do fundo. Então vem para cá, Arthur Rossi e Leonardo Magalhães. Boa tarde para vocês, meus amigos. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Thales. Boa tarde. Boa tarde para quem estiver ouvindo. Tudo bem, gente? Aí esse aí que falou agora foi o Arthur, né? E do lado dele ali tá o Leonardo Magalhães. Léo, bem-vindo também, viu, meu amigo? Muito obrigado. Boa tarde, Felipe, Thales e espectador. Isso aí. Então, assim, antes da gente iniciar, tá? Eu já vou fazer aqui um disclaimer, tá? Então, quando eu estava lá na Gaia Securitizadora, né? Já tinha uma pessoa lá na gestão do Veritá, e uma dessas pessoas que estava lá, e quando assim, eu fui indicado mesmo, né? Acho que eu posso falar essa palavra, é essa pessoa, Arthur Rossi, tá? Então, agradecer a ele. Se tem uma pessoa que é responsável por eu ter passado um tempo lá é esse senhor aí, tá? Então não poderia deixar de fazer isso aqui, tá? Não, pô, Felipe, muito bom ver toda a trilha que você teve desde então, saindo da Gaia, indo para o Fator e vendo tudo isso que você está construindo aí junto ao Clube de FI.
Importante também que a gente acabou trabalhando junto na RB Capital, né, Felipe? Um pouco antes de você ir para o Clube FI. Então, pô, é super legal ver toda a sua trajetória também. Isso aí, tamo junto. Então eu vou aproveitar já para vocês falarem um pouco da trajetória de vocês aí. Eu brinco assim, né, que faz parte, né? Quando for analisar um fundo, ver também o gestor, né? Só virar aqui para não ficar tão ruim aí. Eu ouvi um pouco de vocês aí, vocês falarem um pouco do currículo de vocês e também da EQI, por gentileza. Legal. Vou começar por mim, depois o Léo consegue falar um pouquinho dele também. Mas eu comecei minha carreira fazendo gestão, ou melhor, né, na ponta de mesa de fundos multimercado do Safra. E foi quando eu fiz o movimento também para fazer fundos imobiliários. Eu saí do Safra para ser estagiário do Selegato lá no Fator. O Selegato todo mundo conhece, ele era o gestor lá do Veritá. E aí eu fui ser analista dele, estagiário analista dele. Ele acabou saindo da empresa para montar a própria gestora e eu acabei assumindo a gestão do Fator Veritaio, que era também o BCRI na época, né, o Fundo de Recebíveis do Banestes. Em 2018, eu fiz a transição para a RB Capital, né, uma das maiores, era na época uma das maiores securitizadoras do país. Eles estavam montando a área de fundos imobiliários e fundos de crédito lá. Entrei lá para fazer gestão de alguns portfólios imobiliários e acabei expandindo um pouco o leque também para investimentos em créditos estruturados, né? Lá a gente acabou fazendo também fundos de crédito consignado, fizemos fundo de crédito direto. Hoje, se eu não me engano, o fundo de consignados dele está girando ali perto de 2 bi, foi um fundo só para consignados federais. E em 2021 eu acabei recebendo o convite para estruturar a área de crédito estruturado aqui da EQI e vim tocar a área na época com outro parceiro de mercado também, e a gente acabou contratando o Léo também. Então, desde o começo, o Léo está aqui dentro da área com a gente para tocar os fundos. Então, desde então, a gente colocou alguns portfólios de pé, seja de crédito imobiliário, seja FDIC, créditos estruturados em geral. E hoje, acho que o que a gente vai falar mais aqui é sobre o fundo de CRI, que quem toca o dia a dia mesmo é o Léo aqui que tá falando com a gente. Bacana. Bom, pessoal, muito prazer aí. Eu acho que a nossa estreia aí no Clube de FII, falando um pouquinho sobre mim, né? Eu tenho uma trajetória aí de quase 10 anos de gestão. Então, eu iniciei, né, no universo de Private Equity, tá? Então, fazia toda a parte de análise e estruturação de fundos de investimento em participação, muito voltado para a infraestrutura, mas especialmente para o setor de energia. Tá? Então, fui construindo isso no início da minha carreira e depois migrei, né, para a área de fundos abertos para tocar toda a parte de análise, mas também gestão de portfólio de renda variável. Então, ali eu já tive meu primeiro contato com o universo de real estate, né? Eu já cobria as construtoras de capital aberto, né? Cobria um pouquinho de shopping também. Tá? E assim eu passei grande parte da primeira etapa da minha carreira, né, muito voltada para a equity, dentro de uma gestora carioca chamada Atio. Tá? E depois, mais recentemente, eu digo 4, 5 anos, migrei 100% minha carreira para tocar a parte de crédito e também me especializei bastante no setor imobiliário. Tá? Então, fiz essa migração porque foi onde entendi, né, que teria mais oportunidade de criar produtos diferentes, me aproximar mais ainda, né, da economia real, e trazer teses diferentes. Enfim, depois a gente vai ter a oportunidade de comentar um pouquinho no próprio EQIR11, né, o quão legal é você trabalhar com fundo de CRI, porque você consegue pegar um pouquinho, né, do melhor de cada setor e vestir dentro de uma estrutura, né, super segura, com uma boa simetria, risco-retorno, essa coisa toda. Então, basicamente, depois, minha vida foi 100% dedicada ali para toda a parte de estruturação de dívidas e mais especificamente CRI mesmo. Né? Então, quando
Arthur aqui me trouxe para o time, né? Desde o início, estou quase há 2 anos aqui na EQI Asset. A gente está tocando essa parte do fundo imobiliário, do EQI R11, tudo que envolve o universo CRI aqui dentro da EQI. Muito bem, explicadíssimo. Daí vocês falaram assim, né, um pouco da EQI Asset. Vocês poderiam dar o seu panorama geral de como que está a EQI Asset também, por gentileza? Com certeza. Hoje, a EQI Asset nasceu no final de 2020, finalzinho de 2020 foi o primeiro fundo. Ele nasceu, a Asset em si, ela nasceu com egressos da Trafalgar. Então, o nosso CEO aqui é o Ettore Marchetti. Foi 12 anos Reding Grifo, saiu um pouco depois da venda da Reding Grifo para o Credit Suisse, cumpriu seu non-compete ali por um tempo e montou a Trafalgar. A gente também nasceu com um fundo de equities, que quem toca, o nosso CIO de equities, o Roberto Chagas, foi também foi UBS Suíça por muito tempo. Também trouxemos um pessoal do JP Morgan Nova York e de outros hedge funds gringos para constituir a área de multimercados e renda fixa. Então, a Asset em si, ela nasceu no final de 2020, multiproduto já. Tá? Eram em 7 pessoas. Hoje em dia, a gente já está em 45 pessoas, dentre renda fixa, crédito privado, crédito estruturado, equities, multimercado, e temos um braço também de investimentos alternativos ali, em que a gente tem FIPs, Private Equity, e FIPs também Venture Capital. Então, hoje a gente é uma asset multiproduto, já estamos com 3,5 bi sob gestão, apesar da história curta, né? Ajuda também da gente ser plugado numa empresa com uma custódia aí de mais de 20 bilhões de reais de clientes, só que ao mesmo tempo boa parte do nosso passivo também é institucional. Então, principalmente aqui para os nossos fundos de crédito estruturado, mais da metade do nosso AUM vem de clientes institucionais, como assets e family offices. Então, no final do dia, o que a gente fez, o que a gente tem feito durante esses 2 anos foi criar uma infraestrutura grande, né, com produtos de diversas áreas, para a gente conseguir escalar e dar agilidade sempre que a gente precisar montar um produto novo. Então, hoje a gente consegue colocar fundo multimercado de pé, fundo de equities de pé, temos os nossos FDICs, que a gente faz tanto de teses proprietárias, quanto incubar outros players, incubar fintechs e afins. A gente também tem uma área de parcerias em que a gente aloca muito capital em outras assets com teses escalonáveis, e muito baseado nesse princípio de sermos uma asset multiprodutos e no princípio de poder escalar o negócio sempre que a gente vê a oportunidade de escalar o negócio. Um dos primeiros fundos que a gente montou justamente na nossa área de crédito estruturado foi o fundo imobiliário. Ele nasceu com capital de parceiros institucionais, né? Ele nasceu com seus 50 milhões de reais. Os primeiros cotistas eram 10, né? 10 cotistas, dentre eles fundos e family offices. E hoje a gente já está conseguindo melhorar a liquidez do portfólio, a liquidez do fundo, fazendo esse trabalho de publicidade, fazendo o trabalho de conseguir pulverizar esse passivo. A gente fez o split de cota, que aumentou consideravelmente a liquidez. Se não me engano, em outubro a gente fez o split de cotas, a gente conseguiu sair de 200 clientes, 200 cotistas, né, para mais de 2.000 hoje. E a gente continua nesse trabalho de aumentar a visibilidade do fundo e aumentar a liquidez dele no secundário, justamente para a gente poder fomentar cada vez mais e dar maior escalabilidade para o produto. Muito bom. Eu fui ler ali as características básicas, né? Eu lembrava que estava como 100, né?
e que tinha sido 100 na época, né? E aí, ali no Clube FI, a gente coloca o valor do IPO como 10, tá? Para a pessoa não olhar que o IPO foi a 100 e depois tá 10, né? Perdeu 90, não dá, né? Então, a gente já faz essa conversão também, tá? Eu vi ali na carteira, né, assim, algumas coisas, mas eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho, né? O Léo até falou da tese, né? Se vocês puderem falar aí um pouquinho do qual que é a cabeça da gestão para esse fundo, o que vocês têm aí de diferencial, por gentileza. Perfeito. Vamos lá, a característica do fundo, né, uma das características principais, né, a gente tem uma carteira mid-grade, tá, que navega mais pelo mundo corporativo, mas tem algumas pimentinhas na carteira que oportunamente a gente vai acessando, tá, principalmente originações proprietárias EQI. Tá? Então, é uma carteira para, na ponta, render para o investidor, né, IPCA mais 9 ou equivalente, né, um CDI mais 3, algo nessa linha. Claro, nós temos os nossos custos, né? Taxa de administração e gestão somam 1% ao ano, tá? Não temos performance, então isso daria líquido ali para o investidor na ponta, um IPCA mais 8, um CDI mais 2 equivalente. Tá? Então, se você abre a nossa carteira, você vai ver, primeiro, né, quais são dos principais diferenciais. Tá? Primeiro, pulverização geográfica. Então, 45% do nosso fundo está concentrado em São Paulo e no restante, né, a gente tem operações no Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pará. Enfim, a gente não tem limitação geográfica, a gente acha muito interessante. Né, e depois, quando a gente for falar sobre o mercado de CRI, a gente pode nichar um pouquinho mais. Por que eu acho importante, né, a gente achar oportunidades fora de São Paulo também? Eu acho que tem muita operação legal para fazer. Tá? Segundo, a pulverização por segmento. Tá? Se vocês forem ver na nossa carta de gestão, né, a gente investe em 8 setores diferentes, não tem nenhum deles que representam mais de 30% da carteira. Tá? Então, a gente está pulverizado em vários setores diferentes. E quando a gente pega por tipo de operação, né, você vai ver na nossa carteira que a gente tem muitas operações ligadas para Build-to-Suit, com nomes corporativos fortes, tá? Seja no ramo de construção, energia, varejo, logística, enfim, com o que quer dizer, né, que temos boas operações protegidas por contratos de locação atípicos de longo prazo, com uma garantia real imobiliária por trás, né, o que seria um pacote padrão, né, quando a gente pensa nesse mundo corporativo. E temos operações mais high yield também. Tá? Aqui que é o risco high yield que a gente gosta de entrar, tá? E tem feito bastante sentido para a gente, tem aparecido muita operação boa. E é uma das nossas expertises também, né? A parte de incorporação residencial. Então, os CRIs de término de obra, vocês vão ver, tem uma composição relevante na nossa carteira. Tá? Então, a gente é super diligente em termos de entrada, então a gente sempre, nessas operações, a gente sempre exige um equity mínimo, né, do desenvolvedor do projeto, entra com razões de LTV, né, idealmente abaixo de 70% também, tá? Então, o término de obra é muito presente, então eu diria que é uma dessas duas principais composições. Agora, é importante falar também, né, coisas que a gente tem uma pequena parcela da carteira, mas que não fazem, basicamente, não fazem parte do escopo, vamos dizer assim, no final das contas, do EQIR11, que são os setores de loteamento multipropriedade. Tá? A gente sabe que tem ótimas casas que são especialistas nisso, tá? Mas, a princípio, a gente fica de fora. Então, a gente tem uma pequena parcela da nossa carteira, tá? Que é o CRI da Lote 5, que é um desenvolvimento, né, ali na Fazenda Baronesa, Fazenda Capuava, enfim, pelo pessoal da Lote 5, que é uma empresa, né, tanto os sócios, pessoas físicas, têm um aval muito forte, e são localizações premium. Então, essa operação específica, apesar de ser loteamento, a gente entendeu, né, que tem um risco-retorno adequado, a gente entrou. Mas, de forma geral, é isso que a gente comentou, né, operações com viés corporativo, sempre com uma boa garantia real imobiliária por trás e complementando com operações um pouco mais high yield, né, que são os CRIs de término de obra. Tá? Que mais? Acho que é importante comentar a questão de indexador. Tá? Então, se vocês forem ver a carta de gestão, né, do EQIR11, 88% da carteira está indexado ao IPCA. Por que a gente acha o IPCA, né, ter uma concentração maior, né, nesse momento? Né? Primeiro, eu acho que o próprio ciclo do mercado imobiliário, principalmente a gente pensando, né, em alocações visando médio e longo prazo, o IPCA é um indexador que melhor se adequa em termos de você conseguir casar operações, o ativo com o passivo.
Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, porque a gente está no Brasil, né? Então, naturalmente, quando você tem papel IPCA+, você está redeado, né? Qualquer descontrole inflacionário maior, né? O IPCA+, ele tende a te proteger mais do que o CDI+, e certamente mais do que o pré-fixado. E terceiro, né? Quando a gente vislumbra aqui um cenário de redução de taxa de juros, um cenário mais benigno de inflação, né? Para os próximos anos, a gente tem a oportunidade de capturar, né, esse fechamento de taxa via de ganho de capital. Então, quando a gente tem alocações IPCA+, vocês vão ver na carteira que a gente consegue capturar isso a partir das parcelas pré-fixadas ali dos nossos papéis. Então, isso é um pouco do racional também do indexador. Tá? Outro ponto muito importante, tá? É a previsibilidade. Então, a gente sabe que o cotista na ponta é que ele quer ter previsibilidade de rendimento. Tá? Então, se você for ver o histórico dos nossos rendimentos, né, a gente pode pegar o fechamento de dezembro de 2022, ou seja, os 12 meses para trás, que a gente estaria falando de 2022 inteiro, né, na média, se você pegar ali, a gente está distribuindo, vou falar antes do split de cotas, tá, que fica mais fácil, 1,10 por cota, né, ou pós-split, 11 centavos por cota. E você vai ver que é basicamente estável. Tá? Então, essa é uma característica, um diferencial da nossa gestão. Né? A gente busca manter o dividendo mensal para o investidor, independente das flutuações de mercado. Então, acho que a carteira da maioria dos fundos costuma variar, né, ao longo do tempo, por conta da inflação, né, própria característica ali do mercado imobiliário, mas a nossa estratégia desde o início é manter esse mesmo nível de rendimento e, claro, a gente usa de diversas ferramentas para fazer isso, como acumular reservas, né, que a gente consegue reter ali no final do semestre para normalizar esse dividendo para o investidor na distribuição mensal. Tá? Beleza. Léo, me diz uma coisa. Aí o investidor está vendo aqui o vídeo do Clube FI, aí ele quer ganhar o dividendo. Qual que é a datacom do fundo de vocês? Datacom é o 13º, tá? O 13º dia útil do mês. E aí o pagamento efetivo do dividendo aí seria o 18º dia útil do mês. Então ficou ligado, né? Chegou ali próximo do 13º dia, já faz a reserva para poder já, né, comprar, né? Que fundo base 10, né? Ele, vamos dizer assim, né? Ele pode servir de fundo que o pessoal chama, né, fundo de troco, né? Pegar aquele que sobrou ali, coloca naquele fundo, já começa a testar, pôr o pé na água, né? Alguns fundos, né, estão fazendo adotando essa tese, né? Também aí nessa linha que o Arthur já tinha falado, né? Para poder aumentar a base de cotistas, né? E funciona, né? Vocês estão vendo aí que o resultado de vocês, somado a isso, né? Tá permitindo isso, né? Vamos lá. O Léo, né? Ele comentou aqui da questão do IPCA. Aí, eu quando estava vendo o relatório de vocês, eu fiquei feliz, tá? Que eu vi aqui o relatório mostrando, né? A concentração por securitizadora, né? Aí eu queria entender como é que vocês veem o risco securitizadora, como é que vocês fazem, olham para isso, né? Eu sei, eu imagino a resposta, porque eu conheço vocês, né? Mas eu quero trazer esse assunto para vocês falarem um pouco aqui também, tá? Perfeito. Eu acho que eu posso começar respondendo aí depois o Arthur, se ele quiser complementar. Acho que primeiro, Felipe, tem uma questão além do risco, que é a própria prestação de serviço. Tá? Então, a gente consegue identificar para cada tipo de operação, né, a gente faz esse filtro também de qual que seria as securitizadoras que têm um histórico maior voltado para uma operação de build-to-suit, ou término de obra, ou sale-leaseback, ou CRI voltado para geração distribuída, enfim. Então, tem esse primeiro filtro inicial que é interessante. Tá? Segundo, eu acho que pela própria... enfim, num caso, né, pensando num caso de falta de liquidez, onde a securitizadora, de fato, quebre, né, então é importante, né, que você já esteja pulverizado, né, porque se toda a sua carteira está concentrada numa única securitizadora, isso te gera uma série de problemas operacionais, até por você migrar para uma estrutura nova, enfim, então defasagem para essa migração dessa nova estrutura, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que impacta ali o dia a dia do fundo. Tá? Então, seria basicamente essas duas óticas, não sei se o Arthur quer complementar.
Não, perfeito. Complementando aqui um pouco o que o Léo falou, né, eu segrego securitizadoras em dois tipos, né? Você tem a securitizadora que ela traz operações e ela mesma estrutura operações e ela tem responsabilidade pela qualidade do negócio. E você tem securitizadoras que são prestadoras de serviço, certo? Que, veio um banco de investimento que ou a gente mesmo foi lá e trouxe uma operação, originou uma operação, estruturou uma operação e a gente selecionou a securitizadora que vai prestar o serviço para a gente, né? Você tem ou seja, as maiores são as que acabam trazendo mais deal e a gente tenta selecionar dessas maiores quais são as que a gente quer usar como prestador de serviço para a gente. Quer dizer que a gente vai acabar, que a gente nega uma securitizadora que é um pouco menor e que não está dentro das que mais emitem CRI no mercado? Não quer dizer que a gente vai vetar uma securitizadora só porque ela é um pouquinho menor, mas com certeza o nosso grau de diligência e a atenção que a gente vai prestar dentro da capacidade dela de continuar sendo um prestador de serviço para a gente, ela entra muito no nosso rol de análise. Então, por exemplo, e não é incomum, para operações mais complicadas, como um término de obra, uma operação de geração distribuída, uma operação um pouquinho mais que a gente precisa ter tudo na mão o tempo todo, a gente naturalmente vai para as maiores. Não fico desconfortável de ter um pouco menor numa operação que é o que a gente gosta de chamar de cribenture, né? Que são CRIs corporativos que você não tem que ficar todo dia verificando o lastro e acompanhando o desembolso de obra e afins. Então, assim, acho que como o Léo falou, para cada tipo de operação, a gente determina um grau mínimo ali de tamanho da securitizadora, tá? E agora também, aproveitando e entrando um pouquinho nesse escopo, o Felipe acabou perguntando um negócio que acho importante e a gente acabou não desenvolvendo também. Para um lado, a gente desenvolveu para um lado, mas acabou não desenvolvendo para o outro. É que, Arthur, qual que é o seu diferencial? O que vocês estão trazendo para a mesa de diferente com relação às outras estruturas que também têm fundo de CRI e afins? O que eu trago para a mesa é o seguinte: a gente tem uma estrutura dentro da EQI que é mega capilarizada. Tá? Então, se a gente pegar toda a estrutura da EQI, a gente tem quase 1.000 assessores de investimento, a gente tem 65 mil clientes dentro da nossa base. Importante mencionar que a gente nasceu de um escritório de assessoria de investimento. Então, naturalmente, a gente já tem todos esses clientes dentro da base, já tem todos esses assessores dentro da base que atuam como formas de originação de portfólio para a gente, de originação de estruturações, de operações. Então, dentro do que eles já originaram para a gente tem dentro do portfólio o CRI de CK, a gente tem dentro do portfólio o CRI de KWP, que é de geração distribuída de energia. A gente tem algumas outras operações que acabaram não entrando nesse fundo, entraram em outros da Asset, dentro dos fundos de crédito normal, porque a gente não tinha caixa na época, né? E com certeza a gente vai acabar absorvendo dentro de um follow-on ou dentro de um outro fundo que a gente montar. E acho que no final do dia é esse nosso diferencial, o fato da EQI ser um grande gerador de negócio, um hub gerador de negócio, a gente conseguir pegar essa operação, estruturar dentro de casa e adquirir nos nossos fundos sem da gente precisar de um intermediário como um banco de investimento ou se não a securitizadora que faz o spread na operação. A ideia é a gente ficar com toda a rentabilidade da operação dentro de casa e não precisar ficar remunerando uma série de prestadores de serviço ou intermediários que estão fazendo esse trabalho para a gente. Então, se a gente pegar dentro do portfólio, né, que é aí que o Felipe abriu, a gente já tem a CK, que foi uma das primeiras operações que a gente estruturou dentro de casa.
é uma operação de término de obra, é um prédio em Balneário Camboriú, na Praia Brava. E a gente tem também KWP Diferencial, que é uma operação de geração distribuída de energia em Seropédica, no Rio de Janeiro, em que os tomadores, né, os compradores dessa energia são condomínios de luxo dentro do estado do Rio de Janeiro. Tá? Então, são operações que a gente originou e estruturou dentro de casa. E, assim, fora do portfólio, que a gente também acabou não tendo dinheiro dentro do fundo para conseguir comprar, né? A gente fez CRIs da Embraed, a gente tem operação com locadoras de veículo, a gente tem algumas no pipe também, que a gente está aguardando justamente para um possível follow-on ou por uma captação nova. Então, assim, a ideia aqui é a gente conseguir gerar e fomentar esse pipeline proprietário para alimentar o fundo, ou os fundos, a partir de uma base de 65 mil clientes, que muitos deles são empresários e precisam de capital para expandir suas operações ou para construir um prédio novo, ou se não o cara é uma construtora que tem um contrato de locação atípico e precisa de um capital para cumprir o contrato. Então, a ideia aqui é a gente se apoiar e fomentar essa área de originação dentro da assessoria e dentro dos nossos 65 mil clientes, que, como eu falei, muitos deles são empresários e precisam de capital para expandir sua operação. A gente viu aí, né, uma convicção forte, né? Então, nessas operações, isso é muito bom, né? Demonstra realmente o alinhamento aí que o Arthur está falando. E aí, só para lembrar, né? Talvez algumas pessoas não saibam, né? A EQI tem a sua base, vamos dizer assim, original, né? No sul do Brasil, né? Então, por isso que ele já falou aí, né? Dessa operação da CK, que é um término de obra, né? Em Balneário. Então, se você né? Eu costumo brincar assim, né? O gestor gosta de passar na frente da obra, né? Gosta de ver lá como é que está acontecendo. Então, se você é um investidor, né? E né? Vai passar o seu final de semana aí na região aí de Balneário, você vai ter a oportunidade de passar na frente do prédio e ver o que está acontecendo com ele, né? Então, o EQI-R, ele tem essa característica que você vai poder ver uma obra lá durante as suas férias, tá? Então, aproveite, beleza? Manda aí, Thales. Legal, o pessoal comentou aqui um pouco dessa diferencial de originação, né, própria. E se puderem comentar um pouco mais de vocês têm a originação, né? Como é que vocês fazem a análise para escolher as operações que vão para o fundo? Já falou? Perfeito. Primeiro, o nosso processo, né? A gente tem um comitê, né? Um comitê de crédito, então participa toda a estrutura da asset, né? Dado que a EQI Asset ela é multiproduto, né? Então a gente se aproveita disso também, né? Traz gente das diferentes áreas aqui, né? Seja da área de créditos líquidos, seja do universo de equity, seja até mesmo da área de IB, tá? Para participar do comitê. Então, basicamente, é um comitê análise fundamentalistas, onde todo mundo bate, né, na tese, se ela parar de pé, a gente aprova a operação, ou o que acontece na maioria das vezes, se for uma estruturação interna nossa, a gente costuma complementar, né, seja o pacote de lastro, seja o pacote de garantias da operação, para ficar mais robusto. Tá? Então, o processo operacional funciona dessa forma. Agora, por tipo de operação, né, a gente tem algumas características básicas, tá? Mas elas talvez não valham para 100% dos casos, mas a gente tem o que a gente chama dos critérios de elegibilidade mínimos, tá? E depende do tipo de operação. Então, para o caso da CK, né, ou para o caso de término de obra, de uma forma geral, porque a gente tem outros términos de obra na carteira, né, tem a operação da Porte, Minas Brisa, entre outros. Tá? Primeira característica mais importante, ainda mais tratando, né, do cenário atual que a gente está de juros estressado, a gente sempre exige, né, um mínimo de equity do desenvolvedor na obra. Tá? Idealmente, esse equity ele parte de 20%, tá? Mas em muitas das nossas estruturações a gente pede até mais, né? E o próprio desenvolvedor aceita isso, né, para trabalhar, simulando diferentes níveis de alavancagem. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, a questão do LTV, tá? Que a gente reforçou, então, uma composição, né, do recebível mais estoque, mais o valor do terreno
né? Enfim, se for um projeto ainda em andamento, tá? A gente parte de uma relação disso, né? Se a gente for colocar o valor da dívida, algo abaixo de 70%, tá? Então, esse é um outro hurdle importante. E estrutura de garantias, tá? Então, uma estrutura de garantia padrão para esse tipo de operação seria a cessão fiduciária de recebíveis, né, de 100%, né, do VGV disponível ex permuta, tá? Com alienação fiduciária de 100% do empreendimento, isso leia-se cotas da SPE. Então, claro, a gente faz toda a validação, né, no nível de governança, né, da operação, tem que estar dentro de SPE o empreendimento, tem que ter patrimônio de afetação, né, para não possibilitar, né, o desenvolvedor a mexer dinheiro de uma obra para outra, tá? Então, esse é um conceito essencial, super importante para a gente conseguir blindar a operação de fato. E que mais? Acho que seria basicamente isso, as linhas gerais, tá? E muito importante, um aval muito forte no nível PJ e PF também, tá? Então, tem essas operações a gente faz geralmente uma dívida no nível da SPE, tá? Ou no nível corporativo com garantia direto, né? Mediante alienação das cotas da SPE e tem as segundas camadas e as terceiras camadas, que são o aval pessoa jurídica, né? São empresas, né, que costumam faturar pelo menos acima de 50 milhões de reais ano, tá? E claro que tem várias empresas que faturam bem acima disso dentro da nossa carteira, tá? Mas esse seria um hurdle mínimo. E depois tem o nível pessoa física também, até por uma questão de alinhamento, né? A gente entende que os sócios eles precisam participar na estrutura de garantias da operação, tá? Então, resumindo, né, cessão fiduciária, alienação fiduciária do empreendimento com aval PJ e PF, e, claro, podendo complementar, seja com cessão fiduciária complementar, seja com alienação de um outro terreno, tá, que pode estar descorrelacionado da operação. Então, como exemplo, né, da própria CK, a gente alienou fiduciariamente um outro terreno também que está ali na Praia Brava, onde está sendo desenvolvido o empreendimento. Tá? Um terreno, segundo o último laudo de avaliação, liquidação forçada, 18 milhões de reais. Tá? Com cessão fiduciária de uma loja da Balarote, tá? Que é uma varejista, né, de material de construção muito forte no sul do Brasil. Então, eu acho que é isso que é importante, né? Você está, assim, correndo risco, tá? Mas um risco completamente controlado, né? Onde você tem várias camadas de proteção se as coisas não, vamos dizer assim, não acontecerem como previsto. Tá? Eu acho que no final do dia, que Felipe e Thales, crédito, você tem duas principais coisas, né? Você tem pipeline e você tem funil, né? Então, quando a gente pensa em processo de análise, tudo começa dentro, na boca do funil, dentro do pipeline ali. Muitas vezes, quando as operações chegam para a gente, principalmente quando a gente faz originação proprietária, elas não são o que o empreendedor acha que elas são, né? E o nosso trabalho é justamente moldar a operação, a estruturação, de acordo com o que a gente acha que faz mais sentido para aquele tipo de oportunidade. Né? Então, muitas vezes, o empresário ele vem querendo um tipo de operação, mas no final do dia o que ele quer, ele quer dinheiro, né? Seja lá como você vai empacotar esse dinheiro, né? Então, para a gente, o que a gente costuma falar a gente é sempre agnóstico com relação a qual a estrutura que a gente vai acabar montando, só que ela sempre entra em alguns princípios. O primeiro princípio precisamos de fluxo de caixa. Como que essa operação vai ser paga? Essa operação vai ser paga dentro da venda de um ativo ou ela vai ser paga de acordo com um fluxo de caixa pré-determinado de uma carteira? Né? Esse é o primeiro. Como que a operação vai ser paga? Beleza. Esse é o primeiro filtro. A partir do momento que a gente define como que essa operação vai ser paga, a gente começa a estressar os cenários de beleza, e se essa operação não for paga do jeito que eu quero ou que eu acho que ela vai ser paga? Para onde eu vou? Para onde eu corro?
né? Muitas vezes aí a gente começa a entrar no mar da garantia. Ele tem um imóvel adicional que ele vai colocar para caso não haja fluxo de caixa dentro da operação, a gente vai acabar executando e arranjar aquele fluxo de caixa, né? Então, aqui, no final do dia, o que a gente está montando? A gente monta um business em que, primeiro eu vejo da onde vem o dinheiro e, se não vier o dinheiro, da onde eu arranjo o dinheiro da mesma forma, né? Sempre business não correlacionados, alguma coisa que o fluxo de caixa da própria operação da empresa não tenha nada a ver com o fluxo de caixa da garantia. E uma coisa que o Léo falou é super importante. Aqui, pelo fato da gente ter uma área, ter uma asset multidisciplinar, né, a gente consegue extrair dos membros do comitê N tipos de dicas e até N tipos de risco que a gente pode acabar mitigando no processo de estruturação. Então, por exemplo, temos uma área de créditos líquidos, o gestor de crédito líquido, 15, 20 anos de mercado, também participa do nosso comitê e dos pré-comitês também que a gente faz enquanto estrutura a operação, que ele pode dar os seus pitacos. É um mercado um pouco mais... a empresa, né, ela opera num mercado um pouco mais específico, com certeza tem algum analista na área de equities ou na outra área de crédito que a gente pode aproveitar o conhecimento. E a partir daí, ir desenhando as operações da melhor maneira possível. Então, o que a gente tenta fazer e a gente vem conseguindo ter um fluxo de operações, dentro desse fluxo de operações, selecionar as que a gente mais gosta e dentro das operações que a gente seleciona que mais gosta, montar o processo de estruturação com um comitê multidisciplinar que vai agregar para a concepção de risco de N diferentes, de N formas possíveis, e a gente ir lapidando a estrutura da operação para tirar ou para mitigar aqueles possíveis riscos da melhor maneira possível. Então, assim, né? Esses últimos 8 minutos quase da live foi uma aula, tá? Então foi uma aula. Então você vai pegar e vai ouviu agora, tá? Daqui uma semana você ouve de novo, tá? Se você está assistindo agora, assiste de novo daqui uma semana para ir sedimentando o conhecimento, tá? Então, assim, no mínimo vale o like e a inscrição no canal, tá? No mínimo, tá? Tem mais alguma pergunta aí, Thales? Tem sim. Vamos lá. Eu acho que para dar uma noção assim dos próximos passos assim do fundo, o que vocês puderem falar um pouco mais, o que vocês pensam em diversificação geográfica, indexador, as próximas estratégias para o fundo aí. Perfeito, Thales. Eu acho que o primeiro passo, né, a gente está concentrado em média cada posição 5,4% do fundo, tá? Então a gente vai buscar uma maior pulverização da carteira. A gente está com 18 CRIs em carteira, a gente vai pulverizar um pouco mais a um rendimento mais atrativo, né? Por que mais atrativo? Eu acho que, sob o ponto de vista de gestão, a gente tem dois lados. O primeiro é o lado da cautela, né? Dado que a gente está num cenário de juros estressado, precisamos tomar muito cuidado, né, com o risco de crédito, tá? Esse é o primeiro ponto. Por outro lado, a gente tem uma oportunidade de assimetria risco-retorno muito interessante, onde muito provavelmente a gente não teria, né, num cenário econômico benigno, tá? Então, eu acho que seria basicamente isso, né? A gente vai buscar pulverizar mais a carteira, aumentando o yield para o investidor e trazendo mais segurança, tá? Em termos de geografia, tá? A gente não tem vamos dizer assim, uma estratégia direcionada, agora vamos correr para Minas, vamos correr para determinado estado, mas é natural, até pelo DNA da EQI, pelas características, né, que o Arthur comentou, né, oportunidade de estruturação, originação, né, e alocação na região. Muito provavelmente a gente vai aumentar um pouco mais, né, a parcela da nossa carteira no estado de Santa Catarina, tá? Então, eu acho que é natural que isso aconteça, mas, claro, surgindo coisa em qualquer outro estado, né, não tem nenhuma restrição, não tem problema nenhum. Então, eu acho que é basicamente isso, cara. E em termos de indexador, né, de novo, na minha visão, acho que a gente está muito bem posicionado, né, para pegar esse ciclo, principalmente pensando no médio e longo prazo, tá? Eu acredito que teriam alterações marginais
vamos dizer assim, na carteira, visando alguma mudança em termos de concentração do indexador nesse momento. Tá? Lógico que a gente vai reavaliando os cenários, né, periodicamente, tem reuniões, no mínimo, né, semanais aqui de gestão para avaliar, né, se uma nova composição da carteira faria sentido. Um outro ponto importante, né, que a gente procurou fazer também, né, quando você tem um cenário macro como o que a gente está enfrentando, mais desafiador, né, a gente buscou, né, tá olhando com mais carinho para setores, né, que sejam não estejam tão expostos a coisas cíclicas, tá? Então, basicamente, quais são dois setores que a gente pode falar de bate-pronto? Logística e energia, tá? Então, a última alocação que a gente fez no fundo foi num CRI voltado para geração distribuída, tá? Que o Arthur comentou, são contratos atípicos de longo prazo, protegidos, então são contratos imobiliários e são operações extremamente rentáveis, né? Com margens que rodam na casa dos 70%. Então, isso a gente entende como super defensivo, né, dado o momento atual, e, claro, também a gente consegue capturar, né, uma rentabilidade muito interessante nesse tipo de operação. Tá? Então, acho que é basicamente isso. Me diz uma coisa, né? Tem alguns fundos que estão adotando a estratégia, né, de fazer alavancagem, né, com alguns CRIs para poder aumentar um pouquinho o PL. Vocês já pensaram nisso? Eu sei que tem uma questão que algumas empresas que fazem isso pedem CRIs mais high gradeão, assim, né? Como é que vocês estão aí com esse tema? A gente já discutiu sobre esse tema algumas vezes aqui dentro de casa, tá? Por enquanto a gente não praticou nenhuma alavancagem, né? A gente sabe que os CRIs que você consegue utilizar na carteira ali para proporcionar esse tipo de alavancagem, claro, você fica restrito ali uma parcela ali da carteira, né? Não dá para fazer 100%, mas caso que a gente não fez, mas a gente discute aqui internamente para estar fazendo isso no futuro próximo, mas ainda não é uma prática nossa, não. Beleza. Acho que a gente está caminhando aqui para a conclusão, né? Vou pedir para vocês deixarem aí suas considerações finais, para a gente Felipe, posso poder. mais uma pergunta só? Normalmente Pode, uma, manda aí, lógico. normalmente é uma pergunta que Tem os que investidores, aproveitar, né? Aproveitar, o pessoal está aqui, isso aí, tem que o pessoal aproveitar. conhecer mais o fundo aí, né? O pessoal que está ouvindo, né? Normalmente é uma pergunta que o pessoal gosta de saber, né? Se é novas ofertas do fundo, como é que vocês estão pensando? Sei que o cenário está meio, né, complicado, mas o que vocês podem falar para a gente? Não, sobre novas ofertas, né? A gente acho que certamente tá mais do que preparado para esse ano, né? Aí voltando para o que eu tinha falado anteriormente, acho que, do ponto de vista de gestão, né? A gente tem que ser hiper diligente, colocar o sarrafo lá em cima, né? Principalmente no cenário atual, mas talvez seja o melhor momento para alocar a carteira, tá? Onde você consegue pegar nomes muito bons, operações muito bem estruturadas a um yield muito atrativo. Então, certamente o follow-on está no nosso radar. A gente tomou iniciativas nos preparando para esse momento. Então, a gente fez o split das cotas, né, de 1 para 10 em outubro, né, de 2022. Né, apesar da liquidez do fundo ainda estar maturando, a gente já teve um salto, né, muito grande, não só no número de cotistas, que saiu de uma base de 200 para mais de 2.000 cotistas, que são investidores nossos hoje, mas também de, enfim, negociação, o valor médio negociado. Então, certamente, a gente olha com muito otimismo aí para estar fazendo um follow-on próximo, mas seria isso. Tudo bem, agora sim, obrigado, viu, Thales? Foi importante mesmo, tá? A gente encaminha aí para as considerações finais. Se quiserem fazer algum comentário para deixar de recado para os possíveis cotistas ou cotistas, fique à vontade. Bom, acho que o recado eu falei, a gente está fazendo nossa estreia aqui no Clube de FII, então a ideia é que a gente esteja cada vez mais próximo dos cotistas. Tá? Eu acho que a primeira coisa, né? Primeiro recado seria leiam o relatório gerencial, tá? Ou se talvez o relatório gerencial não seja a melhor forma de comunicação, né? A gente começou a disponibilizar agora uns vídeos também, né? Explicando um pouco da estratégia do fundo, carteira, traduzindo, né, um pouco do conteúdo ali do relatório gerencial também.
Então, a gente está à super disposição para se conectar mais com os cotistas e incorporando sugestões para fazer um fundo cada vez melhor. Enfim, pode contar também com todo esse nosso trabalho, né, de gestão, diligência, né, a gente acho que está muito bem preparado, né, e a gente está provando isso. A gente tem um track record aí de 1 ano e meio, né, enfim, de uma boa rentabilidade do fundo. Então, eu acho que é um produto que está validado, né? A gente não está construindo algo, né, fazendo uma live 1, 2, 3 meses após uma liquidação. Eu acho que é basicamente isso. Tudo bem, agradecer a presença do Arthur, do Léo, e aí a gente vai fazer nossas considerações aqui na sequência, tá? Então agradecer muito vocês, a participação. Um abração, Muito gente. obrigado aí a tu, Léo. Eu que agradeço, Felipe e Thales, pela oportunidade de participar aqui, viu? Valeu, gente. Um abração. Valeu, gente. Obrigadão. Tchau, tchau. E é isso aí, gente. Essa foi a primeira, né, nossa primeira live Café com CRI. Estamos iniciando aqui junto com a EQI, tá? E aí, assim, né, lembrar vocês, tá, de se inscrever aqui no canal, deixar o like, né, dizer aí que você gostou, o que você achou desse novo formato. É um formato mais objetivo, mais direto. E aí a gente vai, né, já estou dando aqui o spoiler, a gente vai falar com todos os gestores de fundo de CRI que queiram falar com a gente aqui, ou na hora do CRI, ou aqui no Café com CRI, tá? Então, um abraço, bom dia aí para você que está iniciando o dia. Thales, suas considerações. Não, é isso aí, Felipe. Também quero deixar um abraço aí pro pessoal e falar para acompanhar os próximos episódios, que vai ter muita coisa boa aí. Valeu, gente. Um abração. Tchau, tchau.